Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Marcos, capítulo 10. Eu não vou me demorar porque a gente tem Santa Ceia ainda. Mas o Espírito Santo falou muito ao meu coração através dessa mensagem. Eu já preguei essa mensagem aqui outros dias, mas Deus insistiu para eu trazer ela para vocês na noite de hoje. Marcos 10, 17. Eu vou ler com vocês aqui nessa versão que está aqui, para ficar todo mundo bem alinhadinho. Eu vou ler, tá? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. E lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pode passar, pode ir até o 23. E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Olha o dia dos pais aí, tá? Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado. Isso era um diálogo de Jesus com o jovem, tá? Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Pode passar. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste. O rapaz ficou triste com a palavra de Jesus. Tem gente que é assim, né? Vem para a igreja e sai triste. Mas isso é bom, que a palavra ela vai de encontro ao nosso coração. Porque possuía muitas propriedades. Último versículo. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Fecha os teus olhos rapidamente, diga: Senhor Jesus, fala comigo mais forte. Senhor Jesus, nessa noite, fala comigo através da tua palavra. Aí você fala com mais fé: e me abençoa. Amém, glória a Deus. Gente, Jesus Cristo, ele veio ao mundo e ele saiu ao encontro de toda a realidade daquela época. Para você ter ideia, naquela época de Jesus vigoravam muitas leis. Uma das leis era chamada Lei de Talião, que era olho por olho e dente por... Essa lei ela foi instituída porque as pessoas, quando tinham algum agravo contra elas, elas não conseguiam devolver, digamos assim, na mesma proporção. Por exemplo, eu vou usar um exemplo bem esdrúxulo. Se alguém tivesse uma mão cortada, ele não só cortava a mão de quem cortou a sua mão, ele queria dar uma facada no pescoço, digamos assim. Então a lei de Talião veio para equiparar as coisas. E Jesus Cristo veio para combater inclusive essa lei. Eu não sei se você já escutou aquela passagem que Jesus Cristo fala assim: quando alguém der um tapa no seu rosto, ofereça outra face. Quem já escutou? Isso não é literal, gente. Não é que você vai levar um soco e vai oferecer outra face. Jesus Cristo estava explicando para as pessoas que caso você seja ofendido por alguém, caso você sofra qualquer tipo de agravo, qualquer tipo de ofensa, o ideal para aqueles que são servos de Deus é abdicar, é abrir mão do seu direito de revidar. Você consegue compreender? Então ele veio combater e ele veio de frente a muita coisa que acontecia na época. Para um exemplo, a Bíblia, quando você vê o Velho Testamento, você não encontra ninguém no Velho Testamento se deparando com o espírito maligno. Digamos assim, essa prática de expulsar demônios, quem inaugurou foi Jesus. As pessoas até a época de Jesus Cristo, eles não sabiam como lidar com alguém que tinha espírito maligno. Quando alguém manifestava um demônio, eles não conseguiam expulsar porque eles não tinham a presença de Deus com eles. E Jesus Cristo veio e uma das primeiras coisas que ele fez foi começar a libertar as pessoas. O Senhor Jesus Cristo liberava bênção, milagre, cura, salvação. E a fama dele começou a se espalhar. E detalhe, de modo orgânico. Praticamente todas as vezes que Jesus Cristo operava um milagre, no final do milagre ele liberava uma palavra. Ele dizia assim, não fala nada para ninguém não. Não precisa dizer que fui eu.
Só que as pessoas ficavam tão felizes que elas tinham a necessidade de dizer: olha, tem um homem ali que me curou. Olha, tem um homem ali que me libertou. Tem um homem ali que mudou a minha história. Jesus Cristo ainda hoje muda histórias, viu? Eu ouvi uns 4 amém soltos no meio da igreja. Jesus Cristo ainda hoje muda histórias. Ainda hoje. A palavra de Deus fala no livro de Hebreus que o Cristo a qual nós servimos é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia diz, por exemplo, que no início do ministério de Jesus, ele foi para a sinagoga porque Jesus Cristo vivia na igreja. Eu não vou na igreja porque as pessoas lá não me tratam bem. Eu não vou para a igreja porque as pessoas não gostam de mim. Porque eu entro e ninguém me dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Meu irmão, isso é chato. Conheço. Mas esteja na igreja por causa do dono da casa, não por causa dos hóspedes. Jesus Cristo vivia na igreja, mesmo que a cúpula da igreja o perseguisse o tempo todo. A cúpula da igreja da época perseguia Jesus o tempo todo, mas ele vivia lá. A Bíblia diz que num sábado, por exemplo, Jesus Cristo estava na sinagoga. E um homem que tinha um espírito maligno se manifestou no meio de todo mundo. E Jesus Cristo expulsou o espírito maligno daquele homem. Mas antes de expulsar, ele deu uma palavra. Ele olhou para o endemoniado. Na verdade, ele olhou para o demônio que estava usando aquela pessoa e disse assim: cala-te. Em outras palavras, cala tua boca. Sabe por quê, gente? Porque um dos intuitos do diabo é atrapalhar o culto que você veio prestar a Deus. Jesus Cristo não deu espaço para o diabo fazer muita coisa. A primeira coisa que ele fez foi mandar o diabo calar a boca. A segunda foi expulsar o rapaz. E Jesus Cristo vinha e expulsava. Jesus Cristo vinha e fazia milagres. Jesus Cristo via e testemunhava dele mesmo. A Bíblia fala que no início do ministério de Jesus, ele chegou numa sinagoga em Nazaré, que foi onde ele cresceu. Jesus Cristo nasceu em Belém de Judá, mas ele cresceu em Nazaré. Onde ele cresceu, ele não tinha, como é que eu posso falar? Eu vou usar um linguajar bem coloquial, ele não tinha muita moral. Ele mesmo falou: um profeta não tem honra na sua própria casa. A Bíblia diz que ele foi a uma sinagoga um dia, abriu a Bíblia no livro de Isaías. A Bíblia não, ele abriu o livro de Isaías, porque a Bíblia toda ela foi formada depois. E ele leu uma passagem que o profeta Isaías falava sobre ele. Ele disse: olha, essa pessoa a qual o profeta Isaías está falando sou eu. Aquelas pessoas não aceitaram e começaram a perseguir Jesus. A primeira mensagem de Jesus na sinagoga não foi aceita. A Bíblia fala que naquele dia Jesus Cristo operou um dos primeiros milagres dele no início do ministério. As pessoas pegaram Jesus, está lá no livro, acho que de Marcos capítulo 4, e levaram Jesus até a beira de um precipício para jogar ele. Jesus Cristo, a pessoa não gostou da mensagem de Jesus. Só que ele se desvencilhou, ele operou um milagre. Então a palavra de Deus, ela causa esse incômodo. E Jesus Cristo começou a pregar, e a fama dele começou a se espalhar, e as pessoas começaram a se juntar a Jesus. Aonde Jesus Cristo ia, as pessoas iam atrás. Aí surge uma... Hoje em dia você vê muita gente falando algo muito capcioso que a gente tem que ter muito cuidado. Que Jesus Cristo andava com todo mundo. Jesus Cristo andava com todo mundo ou não andava? Andava ou não andava? Andava, mas ele não se contaminava com ninguém. Jesus Cristo andou com prostituta ou não andou? Ele se prostituiu alguma vez? Jesus Cristo andou com ladrão ou não andou? Ele foi crucificado no meio de dois. Ele roubou alguém alguma vez? Jesus Cristo andou com traidor ou não andou? No meio dos discípulos tinha um. Ele traiu alguém alguma vez? Onde você for, você tem que influenciar. O Cristo que vive em você tem que influenciar as pessoas, não você ser influenciado por ninguém. Jesus Cristo andava com todo mundo, mas ele influenciava a todos, ele não era influenciado. Você consegue compreender a diferença? A Bíblia diz que um dia Jesus Cristo estava andando e uma multidão de pessoas cercou Jesus. E no meio dessa multidão de pessoas, esse jovem aqui fez uma pergunta muito capciosa. Ele parou Jesus e disse: Senhor Jesus, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? As pessoas, elas tinham muitas dúvidas. Jesus Cristo ensinava através de parábolas. Por quê? Primeiro, para cumprir
É uma profecia que tem, acho que é no Salmo 78, é no Salmo 82, que fala que Jesus Cristo viria ao mundo e falaria por parábolas. E segundo, para ficar mais fácil para elas, Jesus Cristo usava coisas do cotidiano. E como aquela sociedade era uma sociedade completamente rural e agrícola, muitas das parábolas de Jesus são rurais e agrícolas. Estarão dois no campo, um será levado e outro será deixado. Estarão dois no moinho, um será levado e outro será deixado. Saiu um dia um homem a semear, e tinha uma terra boa, e tinha uma terra que era pedregosa, e tinha uma terra que era árida. As parábolas de Jesus eram sempre da comunidade da época, para que as pessoas entendessem. E um dia aquele jovem teve uma curiosidade. Ele chegou para Jesus e disse: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? A Bíblia diz que Jesus Cristo deu uma relação. Diz: tem uns mandamentos, você conhece os mandamentos? Conheço. E estava todo mundo vendo. Tudo bem, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não darás falso testemunho. Falso testemunho é uma coisa que o Senhor abomina. A Bíblia chama de falso testemunho uma das obras da carne lá em Gálatas. A Bíblia chama de falso testemunho uma palavrazinha chamada sofisma. Quando você for ler do Gálatas, as obras da carne, você vai ler um termo chamado sofisma. Sofisma é argumento falso. Ou quando uma pessoa levanta um falso testemunho ou uma falsa informação contra você. Isso é maligno. E ele começou a falar: não darás falso testemunho. O jovem disse assim: eu já faço tudo isso, tem mais alguma coisa? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele olhou para aquele rapaz e ele fez o que a palavra de Deus fala no Salmo 139. Ele sondou o coração dele inteiro. Ele, como a gente costuma dizer, ele bateu um raio-x no rapaz de cima até abaixo. O Salmo 139 fala que o nosso Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele sonda o nosso coração. Ele sondou o coração daquele rapaz e viu que naquele coração habitava algo acima dele. Ele olhou para o rapaz e disse: tu faz tudo isso mesmo. Deixa eu te fazer um desafio. Vende tudo que tu tens e dás aos pobres. A palavra de Deus, como nós acabamos de ler, diz que o rapaz ficou entristecido. Por que o rapaz ficou entristecido? Porque no coração dele habitava outra coisa maior do que Jesus: as riquezas. Quando você lê esse versículo que a gente falou agora, que a gente encerrou no versículo 23, que Jesus Cristo fala assim: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Tem um outro versículo conhecido que diz: é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quem já ouviu esse versículo? Isso é uma comparação que Jesus falou, não é com respeito à finança, é com respeito a pessoas que adoram as finanças. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro. Se você não gostar do seu, eu dou meu Pix para você. Se você manda para mim, eu consagro e amém. Fatura paga, que eu vou pagar amanhã. Paga. Não tem problema com você ganhar dinheiro. Os grandes homens de Deus eram pessoas muito prósperas. Abraão era um cara próspero. E foi mais próspero ainda Jó. O Jó tinha funcionários. Eu brinco, quando você lê a passagem do Jó, eu gosto de brincar, dizer que o Jó era dono de concessionária. Porque a Bíblia fala que o Jó tinha tantas juntas de bois, tantos jumentos, naquela época esses animais eram usados como transporte de carga e transporte de pessoas. O Jó era cheio de carro na garagem dele. O Jó era próspero. O Jacó foi próspero. A Bíblia fala que o Jacó, ele fez um trato com o sogro dele enganava o Jacó, o sogro dele enrolava o Jacó, e mesmo assim Deus prosperava o Jacó. Quando a bênção de Deus está sobre você, você pode ter até ser enganado pelo homem, mas você vai continuar sendo próspero. Vou falar de novo para você tomar posse, que isso é a palavra de Deus para a tua vida. Coloca a mão na tua cabeça e diga: eu vou ser próspero. No nome de Jesus, diga: em todas as áreas da minha vida, eu serei próspero. A Bíblia fala que o sogro do Jacó enganava ele, e Deus multiplicava o rebanho do Jacó. Porque a bênção de Deus não está no ambiente, a bênção de Deus está em você. Quem recebe aí diz amém. A bênção de Deus não depende de climatização, não depende de ambiente.
não depende da cor da parede da igreja. Você sabe qual era a cor da parede da casa do Davi quando ele foi escolhido rei? Quem sabe aqui? Quem sabe a cor da parede da casa do Davi? Eu também não sei. A Bíblia não diz, porque não importa. A bênção de Deus estava sobre o Davi, não é sobre a cor da parede dele. Você consegue compreender? A bênção de Deus vai te acompanhar onde quer que você colocar a planta dos teus pés. O Senhor Jesus estará contigo. Amém ou não amém? A palavra de Deus fala no Salmo 121 que o nosso Deus, Ele nos guarda na entrada e na saída. Em qualquer lugar e em qualquer ambiente que você andar, o Senhor Jesus vai estar contigo, abrindo as portas, operando milagre e sendo com você. O José foi bênção na casa do Potifar ou não foi? Foi ou não foi? Ele também não foi bênção na prisão? Não foi bênção no palácio? Você pode estar no monte mais alto ou no vale mais profundo. Lá o Senhor Jesus Cristo está contigo. Vou falar de novo, você não entendeu. Você pode estar no monte mais alto ou no vale mais profundo. Lá o teu Redentor estará contigo. Você sabe o que significa Redentor? Redentor é um termo que foi criado na época da escravidão. Quem era o Redentor? Na época da escravidão, as pessoas, elas iam vender os escravos. Existia a feira de escravos. Os senhores de escravos, eles iam vender, eles levavam os escravos, colocavam numa espécie de púlpito, de altar, sei lá, de palco, e começavam a vender, esse aqui vale tanto, esse aqui vale tanto. Aparecia uma figura, olha só, isso é história, aparecia uma figura que mandava um preço do escravo, eu vou dar tanto naquele ali. A outra dizia assim, eu também quero aquele escravo ali, eu vou dar tanto, e começava o leilão. Até que essa figura que aparecia na frente de todo mundo, ele conseguia comprar aquele escravo. Quando ele pegava o escravo, ele libertava. Essa pessoa era chamada de Redentor. Por isso que a Bíblia fala que nós temos um Redentor, aquele que nos liberou da escravidão, para liberar a gente para a vida eterna. Quem é teu Redentor, igreja? Quem é teu Redentor, igreja? Aquele jovem estava com a maior curiosidade. Ele queria saber como é que fazia para herdar a vida eterna. Jesus Cristo lançou um desafio. Olha, tu tem algo no teu coração, que eu já identifiquei que está aí, que está acima de mim. No caso daquele jovem, eram as finanças. Jesus Cristo lançou um desafio para ele. Vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Porque não existe nada que permeie o seu coração, que pode ser maior do que o Cristo que você serve. Bênção é boa ou não é? É ou não é? Mas você precisa estar apegado ao abençoador. Aquele que te deu é poderoso para continuar te dando todos os dias. Quando você começa a se apegar ao abençoador, o Senhor Jesus vai só acrescentando coisas a você. Aquele jovem recebeu uma proposta de Jesus. Porque os encontros com Jesus, eles têm uma característica. Eles são decisivos. Pastor Paulo sempre gosta de falar que o nosso relacionamento com Deus, ele faz essa analogia, eu acho muito legal. O nosso relacionamento com Deus, ele é como uma espécie de namoro. No início o Senhor vai nos liberando bênção pra gente, vai fazendo uma espécie de, como é que eu posso falar, de flerte. Aí vai te abençoando, e você vai se agradando de Deus. Você recebe uma bênção, você recebe um milagre, aí começa a vir para a presença de Deus. Aí você passa por outra luta, o Senhor Jesus te abençoa de novo, e você continua na presença de Deus. Mas vai ter um momento que Ele vai exigir uma decisão de você. Vai ter uma hora que o teu encontro contigo, o teu encontro com Cristo, ele vai ser decisivo. Vou puxar um exemplo para você. A Bíblia fala um dia que Jesus Cristo foi a Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Jericó tem 10.000 anos. É a cidade mais antiga do mundo. E andando por Jericó, só para variar, tinha uma multidão de gente andando com Jesus. E Jesus Cristo, de propósito, porque nada é surpreendente para o Senhor. A luta que você está passando, o Senhor Jesus Cristo já tem a solução faz tempo. Ele está só esperando a tua decisão com Ele, ó. Faz tempo. De propósito, o Senhor Jesus Cristo foi por um caminho. E quando Ele chegou por um caminho, Ele olhou para cima e viu um homem chamado Zaqueu. Viu um homem chamado, pronto, o Zaqueu. O Zaqueu estava lá. A palavra de Deus fala que ele era um publicano. O que é um publicano? Publicano é um funcionário público.
O Zaqueu, assim como o meu xará, o Mateus, eles eram publicanos, eles eram funcionários do governo romano, que a função deles era cobrar impostos dos judeus. Os judeus odiavam os publicanos. Para você ter ideia, quando os judeus se tornavam publicanos, existia um enterro simbólico. O judeu era impedido de ver a família, o judeu era impedido de ir ao templo adorar a Deus, ele era impedido. O que ele fazia? Roubava. Tipo assim, eu não tenho amigos, eu não tenho família, beleza, pois eu vou tirar dinheiro de todo mundo agora. Carinha ruim, né? Carinha ruim. E ele começava a roubar as pessoas. E um dia, esse publicano que era bem baixinho, que a Bíblia faz questão de falar que ele é um tampinha, bem baixinho, ele subiu na árvore porque ele estava curioso. Ele estava curioso para ver Jesus. E a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus foi até o encontro do Zaqueu. Sabe por que o Senhor foi até o encontro do Zaqueu? Primeiro porque o Zaqueu foi atrás de conhecer Jesus. A palavra de Deus fala assim, que o Senhor Jesus falou: aquele que vem a mim, de modo algum eu lanço. O Zaqueu foi até Jesus, então Jesus Cristo foi até ele. Diga glória a Deus. Isso foi até o Zaqueu. Quando chegou lá, ele olhou: Zaqueu! Jesus Cristo sabia tanto quem era, que ele nem perguntou o nome dele. Você já parou para prestar atenção? Jesus Cristo já sabia que era o Zaqueu. Ele já parou, olhou para cima e disse: Zaqueu! Jesus Cristo não perguntou: como é o teu nome? Não, ele já sabia que era o cara. Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou pousar em tua casa. Quem quer Jesus dentro do teu lar, diga glória a Deus. Só que tem um detalhe: o fato de Jesus Cristo entrar dentro do nosso lar não nos garante salvação. E eu te provo diante da palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi até a casa do Zaqueu, e as pessoas se escandalizaram. As pessoas se escandalizaram. Tem gente que quando for ver você cheio da presença de Jesus vai ficar feliz, mas tem gente que vai se escandalizar. Não é todo mundo que fica feliz com a tua bênção. Aprenda isso. Jesus Cristo entrou na casa do Zaqueu e começou a cear com ele. Começou aquele burburinho: o que o Senhor está fazendo aqui? Porque a Bíblia fala que as pessoas se escandalizaram. O que esse homem está fazendo aqui? Ele não sabe que o Zaqueu é um publicano? E todo mundo ficou chateado. E Jesus Cristo não falou mais nada. Jesus Cristo foi cear com o Zaqueu, foi ou não foi? Foi. Só que ele não falou mais nada. A Bíblia diz que o Zaqueu, cheio do amor de Deus, constrangido pelo amor de Jesus, porque a palavra fala que o amor do Senhor, ele tem uma característica: ele nos constrange, ele deixa a gente envergonhado. É tanto amor, e a gente nem merece, que ele deixa a gente constrangido. A Bíblia fala que o Zaqueu, constrangido pelo amor de Deus, disse: Senhor, na frente de todo mundo, se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu imagino aquele burburinho: oh, meu Deus, hoje eu estou rico porque esse homem me assaltou. 4 vezes mais. E Jesus Cristo calado, falou nada, ficou olhando. Aí o Zaqueu, não satisfeito: Senhor, eu vou fazer o seguinte: 4 vezes mais não é o suficiente. Eu estou tão feliz porque o Senhor está aqui. Tudo que eu tenho, tudo que eu acumulei nessa vida, eu vou rachar no meio e vou dar metade aos pobres. Aí Jesus Cristo falou assim: hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho do Abraão. Diga glória a Deus. Jesus Cristo precisava do dinheiro do Zaqueu. Só que no coração do Zaqueu permeava a mesma coisa que permeava no coração do jovem: dinheiro. E à medida com que o Zaqueu se propôs sem o Senhor cobrar nada, o Senhor Jesus Cristo enxergou de fato de direito que ele estava querendo colocar Jesus no coração dele antes das riquezas. Tem gente que no coração não permeia riqueza antes de Jesus, não. Permeia um namorado, permeia um emprego, permeia uma posição social, permeia o que for. Nada pode habitar o teu coração antes do Senhor. Eu sou adepto da tese de que Jesus Cristo não queria o dinheiro desse jovem rico que a gente leu agora há pouco. Ele queria só saber se no coração daquele rapaz habitava ele no canto das riquezas. Na verdade, eu vou reformular o que eu acabei de falar. Jesus Cristo já sabia, só que o jovem ainda não sabia. Às vezes o Senhor libera situações para a gente passar, para que nós venhamos nos descobrir,
para que a gente venha saber o que nós somos em Deus. Você acha que Deus já não sabia tudo o que ia acontecer com o Jó? Você acha que Deus não sabia que o Jó não ia negar ele? Mas o diabo não sabia e o próprio Jó também não sabia. Você consegue compreender a diferença? A Bíblia diz que no final do livro de Jó ele falou uma frase sensacional. Ele disse assim: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu conheço face a face. Deus está liberando você para passar por situações para você conhecer o quem você é em Deus. Deus já te conhece. Para Deus não tem surpresa. Mas você ainda não se conhece. Você ainda não sabe a força que você tem com Jesus Cristo no teu coração, agarrado aqui do teu braço o tempo todo. Não sabe. Olha, deixa eu puxar um exemplo para você que eu nem coloquei aqui. A Bíblia fala que quando o povo de Israel foi ser liberado lá do Egito, o Deus liberou 10 pragas sobre os egípcios. E o povo assistiu tudo. Por quê? Porque era o povo de Deus que estava sendo escravizado. Só que aquele povo todo, aquela geração toda tinha nascido no Egito. E todos eles estavam contaminados com os deuses egípcios. Todas as pragas, elas derrubavam um deus egípcio. E não derrubava só para os egípcios, derrubava no povo de Deus. O povo estava contaminado com a idolatria egípcia. E Deus precisava derrubar toda essa idolatria no povo dele. Você consegue compreender? A prova disso é que Deus conversou com Moisés. Disse: Moisés, você vai lá e vai falar com o faraó. Aí o Moisés disse: Senhor, mas eu sou um homem de língua pesada. Não é assim, pastor Fabrício? Eu sou um homem, eu não consigo falar. Eu tenho um pouco de medo. E Deus disse assim: Moisés, abre a tua boca que eu vou falar através de você. O Moisés insistiu: mas Senhor, eu não quero ir sozinho. Moisés era um velho, um senhor de 80 anos. Senhor de 80 anos, pura cocô de ovelha. Moisés cuidava de ovelha, estava no deserto há 40 anos. Aí Deus disse: tá bom, eu vou liberar o Arão, que é o teu irmão mais velho. O Arão tinha 83, o Arão vai falar por ti. Mas eu vou falar contigo e tu vai falar com o Arão. Aí Deus liberou 10 pragas do Egito, 10 pragas. E Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó. Que esquisito, né? Deus falou para Moisés: eu vou endurecer o coração do homem. Por quê? Porque o meu povo precisa ser liberto de toda a idolatria que eles têm no deserto, que eles têm no Egito. Para você ter ideia, se eu não me engano foi não lembro da sequência, mas eu acho que foi a penúltima praga. Foram 3 dias de treva no Egito. 3 dias de escuridão, as pessoas não conseguiam enxergar um palmo na frente do nariz, como diz o ditado popular. Porque um dos deuses que os egípcios adoravam era o Deus Sol. Toda a praga era para quebrar um deus. Você lembra da praga das rãs? Quem já viu a praga das rãs? Ou quem já viu em novela? A praga das rãs é porque existia um deus que era metade homem e metade rã. Deus saiu quebrando todo mundo, todo mundo. A praga das úlceras, tinha uma deusa chamada, acho que era Ísis, ou era Ísis, que era a deusa da medicina. Aí Deus liberou doença no meio do povo egípcio. E o povo de Israel, estava todo mundo no Egito assistindo aquela situação toda e vendo que os deuses do Egito não poderiam curar eles. Porque a partir do momento que eles saíssem do Egito e entrassem no deserto, o povo de Israel tinha que olhar e confiar só no Senhor. No teu coração tem que estar só Jesus. Era isso que Jesus Cristo estava propondo para o jovem rico. Ei, rapaz, tu tem outra coisa aí que não sou eu. Faz o seguinte, se desfaz dessa coisa e vem para mim, aí tu vai herdar a vida eterna. Só que o rapaz, diferentemente do Zaqueu, que também teve um encontro decisivo com Deus, ele não aceitou a proposta. Nós acabamos de ler que o rapaz ficou entristecido. Ele não aceitou a proposta. O Zaqueu aceitou. Aceitou ou não aceitou? O Zaqueu teve um encontro com Jesus, não teve? Aceitou a proposta de Jesus, não aceitou? O jovem rico também teve um encontro com Jesus, mas ele não aceitou a proposta. O encontro com Jesus é decisivo, mas quem vai definir se você vai ser abençoado e herdar a vida eterna é você, porque da parte de Jesus já existe a proposta. A gente vai comemorar essa proposta daqui a pouco, depois da mensagem. O plano perfeito da salvação. A Bíblia fala que o rapaz saiu triste. E os discípulos assistiram tudo. Os discípulos de Jesus assistiram tudo. E para variar, só para variar, o Pedro, eu acho o Pedro sensacional, gente. O Pedro era aquela pessoa que era uma mistura de afoito com covarde, que era meio doidão, sabe? O Pedro, quando viu Jesus, foi o único que pediu para sair andando sobre as águas. O restante ficou todo mundo parado no barco. O Pedro, ele era sócio do Tiago e do João. Eram 3 discípulos. Tiago e João eram 2 irmãos que eram sócios de barco de pesca do Pedro. Jesus Cristo chamou os 3 sócios.
O Tiago e o João eram chamados de os filhos do trovão. Imagina se os caras não eram doidos do juízo. Meio doido, não era chamado os filhos do trovão. Eu imagino assim. O Pedro andando sobre as águas. E teve uma hora que a Bíblia fala que o Pedro começou a olhar para um lado, começou a olhar para o outro e começou a afundar. E os sócios assim, afunda, afunda, afunda. Gente, a maior sociedade ia ficar para isso, né? Vai saber, né? O que permeava o coração deles, eu não sei. O Pedro era o único doido que pediu para andar sobre as águas. O Pedro era o doido que puxou uma faca para cortar a orelha do mal. O Pedro era o doido que chegou para Jesus e disse: Senhor Jesus, na noite da traição nós não iremos lhe deixar. Jesus Cristo assim: antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. E só um parêntese: o galo cantar não era um galo ficar com as esporas lá. Não, gente, não. Na verdade, a tradução diz assim: antes do canto do galo. Canto do galo era um toque da trombeta da guarda romana que acontecia entre 3 às 6 da manhã, para a troca da guarda. Esse toque era chamado de canto do galo. Então na tradução mesmo diz assim: antes do canto do galo tu vai me trair 3 vezes. Antes que a troca da guarda romana aconteça, que a trombeta toca lá em Jerusalém, tu vai me trair. Não era que tinha um galo em Jerusalém, até porque galo e galinha é considerado animal impuro pelos judeus. Não podia ter galo início, como a gente costuma dizer no linguajar popular. Não podia ter puleiro. Puleiro é o novo? Não podia ter puleiro em Israel. E Jesus Cristo olhou para o Pedro: antes do canto do galo tu vai me trair 3 vezes. Esse era o Pedro. A Bíblia diz que o Pedro olhou aquela situação toda com o jovem e disse: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E agora? Como dizem outras palavras, eu era um empresário, eu tinha um sustento meu, da minha esposa, porque o Pedro era casado. Como você fala que o Pedro era casado? A Bíblia diz que o Senhor Jesus curou a sogra dele. Eu tinha um sustento da minha família. Eu deixei tudo isso para seguir o Senhor. E o Senhor está me dizendo agora, o Senhor acabou de fazer uma proposta para o rapaz vender tudo que tem, e o rapaz não aceitou e o Senhor não gostou. Isso na frente de todo mundo. A Bíblia fala que o Senhor Jesus liberou uma palavra para o Pedro e para todos que o cercavam. Pula aí para Marcos 10. Já está no 10, né? No versículo 28, que eu quero ler essa palavra com você e quero deixar ela para você no final dessa mensagem. Versículo 28. 2, 8. Obrigado. E Pedro, eu só faço isso porque ela é minha esposa, tá, gente? Aí no final ela briga comigo: tu fica fazendo hora comigo na frente dos irmãos da igreja? Pois é. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O Pedro fez uma indagação: e agora, Senhor? Tipo assim, não gostei dessa proposta não, está muito certa. E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado. Eu quero que você repita comigo para permear o teu coração a palavra do Senhor. Que ninguém tenha deixado. Vamos lá. Casa. Vamos lá a partir do casa. Que ninguém tenha deixado. 1, 2, 3. Casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Por o próximo versículo: que não receba, vou falar de novo, que não receba, só esse lado aqui, que não receba, deixa eu ver se vocês estão bons, que esse lado aqui, que não receba, a igreja inteira, que não receba, bota a mão na tua cabeça, que eu não receba do Senhor 100 vezes mais. Tanto já neste tempo, Jesus Cristo falou nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, tem uma versão que fala propriedades, com perseguições, porque é a vida do cristão, e no século futuro, a vida eterna. Mas dá um glória a Deus bem forte no teu lugar. Mas se vai aplaudir, aplaude com fé e com força. Glória a Deus. Jesus Cristo olhou para Pedro e disse: Pedro, tu acha que eu fico devendo algo a alguém? Algo a alguém, é um trava-língua, né? Olha para o irmão que está do teu lado, diga: meu irmão. Esse negócio de falar com o irmão que está do lado, você fica prestando atenção, diga: meu irmão, fala com o irmão que está do lado. Meu irmão, fala para ele: meu irmão, abençoado.
bonito, cheiroso. Diga: o Senhor Jesus, que nós servimos, fala com fé, diga: não fica devendo nada a ninguém. Aplaude bem forte esse Senhor. Jesus Cristo olhou para o Pedro e disse: Pedro, e os demais discípulos, e as demais pessoas que estão assistindo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que vocês depositam para mim, tudo que vocês colocam na minha presença, eu vou restituir 100 vezes mais, nesse tempo. Se você começa a colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na tua história, Ele vai transformar a tua história, e vai fazer o que a palavra de Deus chama, aquilo que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, e nem chegou ao coração humano. Isso é o que o Senhor tem preparado para ti. O Cristo a qual eu sirvo, o Cristo a qual você serve, é um Deus que é expert. Ele é especialista em superar as nossas expectativas. Aquilo que você está colocando de expectativa no Senhor, nem chegou ao teu coração ainda. O Senhor Jesus tem muita coisa boa para fazer em você. Muita bênção para operar em você e através de você. Basta você colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Deixa eu encerrar com o versículo de Êxodo, porque a gente ainda precisa cear. E já vai dar 7 horas. Esse versículo eu gosto muito dele. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Vamos ler bem forte, 1, 2, 3. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Mas dá um glória a Deus assim bem forte. Glória a Deus. Esse é o Cristo que eu sirvo, é o Cristo que você serve. O mesmo Cristo que falou para o Pedro: Pedro, eu não vou deixar você sem nada não. Só para você saber, antes de eu encerrar a mensagem, quando você for a Jerusalém, tem uma irmã lá atrás que levantou as mãos. Quando você for a Jerusalém, faz assim, ó. Quando você for a Jerusalém, eu tomo posse lá. Quando você for a Jerusalém, não, gente, quando você for a Jerusalém, pronto. Tem um passeio lá que as pessoas vão visitar a segunda casa do Pedro, depois que ele virou apóstolo. A segunda casa do Pedro, parece que a igreja católica fez uma coisa muito legal. Eles fizeram uma igreja em cima, porque o terreno foi aumentando, e o chão da igreja que eles fizeram, parece que o chão é de vidro. O pastor Paulo vai até saber explicar melhor para vocês, para que todo mundo veja como é a casa do Pedro. Eu achei tão interessante, né, essa sacada de arquitetura. Eles fizeram o chão de vidro. A casa do Pedro, quando ele era apóstolo, é muito maior do que a casa dele quando ele era pescador. Você acha que o nosso Deus fica devendo alguma coisa a você? Seja nas finanças, seja na área familiar. Ele falou aqui, ó, é finança, é campo, é pai, é mãe, é irmão, é tudo. Você vai sofrer perseguição, mas no futuro, além de herdar tudo isso, você vai ter a vida eterna. Esse é o Cristo que eu sirvo, e esse é o Cristo que você está cultuando nessa noite. Amém?